A defesa tem falado muito do sistema do Ministério do Planejamento, ou seja, que tudo é informatizado, que tudo é estabelecido por termos de parâmetros. E hoje, várias prisões envolvendo a empresa que cuidava do sistema do Ministério do Planejamento. Inclusive o ministro do Planejamento, na época, em 2009, foi preso. São palavras dela. Eu queria saber, perguntando da testemunha que estava sentada aí, eu queria saber, a empresa que cuida desse sistema, por acaso, é a Consiste? Ela perguntou da testemunha se por acaso a empresa que cuidava do Ministério do Planejamento na época que a testemunha era ministra, era a Consiste. Mas vamos lá, aqui no dia 14 do mês de junho, o que disse a senhora? Chama-me muita atenção o fato dessa preocupação reiterada, não só à Constituição Federal, mas à própria Operação Lava Jato. Eu queria lembrar que há vários parlamentares do PT que são citados na delação do seu Paulo Roberto Costa, que foi quem deu o ensejo ao nascimento da Operação Lava Jato. Palavras delas, no dia 14. Mas vamos seguir. No dia 15... Não, senhor presidente, eu estou concluindo. Eu peço, senhor presidente, senhor presidente, Vossa Excelência, eu peço só a benevolência de Vossa Excelência. Eu vou dar um pouco mais de tempo a Vossa Excelência, mas eu quero dizer o seguinte, que essa questão de ordem já está superada. Ela foi decidida ontem pela presidência. Perfeito. Eu vou chegar lá, presidente, se Vossa Excelência me der um pedacinho de tempo. Vou dar mais um minuto. Vamos lá. Vou dar mais um minuto a Vossa Excelência. No dia 15, disse o seguinte, ela disse, compreendo a indignação e os protestos dos parlamentares do PT e do PCdoB, no que diz respeito à nossa denúncia, porque como resgate histórico, é preciso lembrar que o PT não só votou contra a Constituição, mas o PT e o PCdoB votaram contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí vai no dia 15, senhor presidente, como Vossa Excelência diz, e eu já estou concluindo, porque eu não quero prejudicar as determinações de Vossa Excelência, eu quero me adaptar às determinações de Vossa Excelência, esse é meu único objetivo aqui. Nós tivemos que, nem daríamos entrada, eu mesmo tinha anunciado e não daria entrada, porque Vossa Excelência tinha decidido. Mas no dia de ontem fizemos um adendo a essa questão de ordem e demos entrada, formalizamos. Por quê? Porque no dia de ontem esteve aqui, Vossa Excelência infelizmente não estava, senhor presidente. Esteve ali, na cadeira da testemunha, o ex-ministro Aldo Rebelo, o ex-ministro companheiro do meu partido. Ela se dirigiu a ele ontem, depois de sua decisão, dizendo, no entanto, falou algumas coisas, no entanto, agora em junho vieram à tona várias denúncias no sentido de que o PCdoB teria beneficiado com 30% do Minha Casa Minha Vida, que é o programa da Presidente da República. Perguntou a ele, então, presidente, a nossa questão de ordem. Vou receber a questão de ordem de Vossa Excelência. Agora, para contraditar a questão de ordem... Não, presidente, deixa eu concluir, senhor presidente. Senhor presidente, por favor, eu lhe peço... Não pediu mais um minuto. Não, eu peço 30 segundos para eu concluir. Para eu concluir, senhor presidente, veja. Isso aqui é um fórum democrático. Ao mesmo tempo que eu dei à senadora Vanessa, vou dar à senadora Ana Amélia para ela contraditar. Tenha calma um pouco. O senador Caiado, quando leu 7, 8 minutos, alguém contraditou? Quando o senador Caiado leu? Mas é o direito, está pedindo quando ninguém pediu para contraditar. Porque eu tinha, Vossa Excelência sabia que eu tinha ido ali. Fui chamada, mas eu estava ali. Eu chamei Vossa Excelência não estava aqui, mas eu vou dar a palavra à senadora Ana Amélia para contraditar, porque toda questão de ordem tem direito a uma contradita pelo regimento. 30 segundos para concluir, senhor presidente. 30 segundos. O que está em jogo aqui não é apenas os senadores, que não estão em xeque e que estão sendo dia a dia agredidos. A diferença nossa é que está aqui as notas taquigráficas. Se alguma manifestação de desrespeito que foi feito à advogada da acusação, traga as notas, mostre. Eu vou me render a elas, não tem problema. Mas faça o que nós estamos fazendo, porque nós estamos mostrando da onde parte o desrespeito. E Vossa Excelência tem tido as suas decisões desrespeitadas, não pelos senadores e senadoras, por esta advogada, porque o senhor foi muito enfático e ela repetiu com todas as letras, agredindo ontem uma testemunha, a senadora Ana Amélia, estava dirigindo, teve que interromper. Na minha opinião, depois da decisão de Vossa Excelência, não bastava a interrupção, não, da fala dela, não bastava. Nós tínhamos que interromper a sessão e Vossa Excelência, quem presidia, chamar todos os senadores para ver o que fazer, porque nós não podemos admitir, nós não estamos sendo julgados aqui, nenhuma testemunha estão sendo agredidas, e não sou eu que estou dizendo, estou repetindo palavras delas. Então, na nossa questão de ordem, presidente, tem perguntas que nós lhe fazemos sobre procedimentos. E nós gostaríamos de aguardar a senadora Ana Amélia para a contradita dessa questão de
de ordem. Apesar dessa questão de ordem, então, para quem reside? Aqui, na minha presidência, não houve desobediência até o momento. Está nos jornais hoje. Pegue todos os jornais, senhor presidente. Pegue todos os jornais de hoje. Com a palavra, a senadora Ana Amélia. Queria dizer que eu estou surpresa e não imaginaria que no dia do aniversário a senadora Vanessa Graziotin vestisse de guerreira e na última sessão desta comissão especial viesse invocar o regimento interno, no artigo 48, sem citar especificamente o que era. Mas vou ao 403, que trata de questão de ordem. Constituirá a questão de ordem suscitável em qualquer fase da sessão, pelo prazo de 5 minutos, qualquer dúvida sobre a interpretação ou aplicação desse regimento. Vossa Excelência já havia dirimido dúvidas a respeito desta questão. Eu estava presidindo ontem e cumpri e segui à risca a determinação da mesa a respeito dessa questão de ordem. A senadora Vanessa, que chegou depois do episódio, entrou rachando, porque estava depondo o Aldo Rebelo, correligionário da senadora, que aqui mereceu todo o respeito de todos os parlamentares, e a advogada da acusação, doutora Janaína Pascoal, foi além daquilo que permitiu o regimento. Presidindo aí, alertei e admoestei a advogada antes que o advogado, doutor José Eduardo Cardoso, fizesse a cobrança ou a advertência. Mas eu já havia feito. Então, ele apenas sublinhou aquilo que eu já havia manifestado. Isso está na imprensa, nos jornais de hoje. Então, está resolvido, ela pediu desculpas, a advogada pediu desculpas, foi a tentativa de responder. Estava o assunto, como está neste momento, superado por Vossa Excelência, senador Raimundo Lira. E eu não entendo, e aí imagino que uma senadora tenha que exercer o seu direito e o seu papel com base no regimento interno, com base nas suas convicções. O que nós não podemos, no último dia de sessão, é fazer agressões a quem quer que seja a defesa, seja a acusação, a quem quer que seja. Então eu quero, em defesa da doutora Janaína Pascoal, que aqui admitiu o erro, porque só quem admite erro é quem pede desculpas. Ela admitiu e pediu desculpas. Então, por que essa celeuma toda por uma questão já resolvida por Vossa Excelência? Eu lamento muito que tenha sido uma senadora envolvendo uma advogada que é uma mulher. Se fosse em outras circunstâncias, eu dizia, isso é uma questão machista. Não, agora é uma situação que nós estamos vivendo que não seria próprio da comissão neste momento, no último dia das oitivas das testemunhas. Eu lamento profundamente que tenha que invocar regimento numa hora dessas, meu caro presidente. E quero cumprimentá-lo porque está sendo obedecida regiamente o que foi definido aqui. Minha questão de ordem está correta, de acordo com o regimento interno, repito. Artigo 48, inciso 8º. Eu disse, a senadora veio me criticar que eu fiz uma questão de ordem imprópria. Vossa Excelência fez a mesma coisa. Não dei a palavra a Vossa Excelência. Peço que não coloque na ata as palavras da senadora Vanessa Graziotin. Presidente, ela interpretação ou aplicação desse regimento. Vossa Excelência já havia dirimido dúvidas a respeito desta questão. Eu estava presidindo ontem e cumpri e segui à risca a determinação da mesa a respeito dessa questão de ordem. A senadora Vanessa, que chegou depois do episódio, entrou rachando, porque estava depondo o Aldo Rebelo, correligionário da senadora, que aqui mereceu todo o respeito de todos os parlamentares, e a advogada da acusação, doutora Janaína Pascoal, foi além daquilo que permitiu o regimento. Presidindo aí, alertei e admoestei a advogada antes que o advogado, doutor José Eduardo Cardoso, fizesse a cobrança ou a advertência. Mas eu já havia feito. Então, ele apenas sublinhou aquilo que eu já havia manifestado. Isso está na imprensa, nos jornais de hoje.
Então está resolvido, ela pediu desculpas, a advogada pediu desculpas, foi a tentativa de responder. Estava o assunto, como está neste momento, superado por Vossa Excelência, senador Raimundo Lira. E eu não entendo, e aí imagino que Ele estava dirigindo, teve que interromper. Na minha opinião, depois da decisão de Vossa Excelência, não bastava a interrupção, não, da fala dela, não bastava. Nós tínhamos que interromper a sessão e Vossa Excelência, quem presidia, chamar todos os senadores para ver o que fazer, porque nós não podemos admitir, nós não estamos sendo julgados aqui, nenhuma testemunha estão sendo agredidas, e não sou eu que estou dizendo, estou repetindo palavras delas. Então, na nossa questão de ordem, presidente, tem perguntas que nós lhe fazemos sobre procedimentos. E nós gostaríamos de aguardar a senadora Ana Amélia para contradita dessa questão de ordem. Apesar dessa questão de ordem, então, para quem reside? Aqui, na minha presidência, não houve desobediência até o momento. Está nos jornais hoje. Pegue todos os jornais, senhor presidente. Pegue todos os jornais de hoje. Com a palavra, a senadora Ana Amélia. Queria dizer que eu estou surpresa e não imaginaria que no dia do aniversário a senadora Vanessa Graziotin vestisse de guerreira e na última sessão desta comissão especial viesse invocar o regimento interno no artigo 48, sem citar especificamente o que era. Mas vou ao 403, que trata de questão de ordem. Constituirá a questão de ordem suscitável em qualquer fase da sessão pelo prazo de 5 minutos, qualquer dúvida sobre interpretação. A defesa tem falado muito do sistema do Ministério do Planejamento, ou seja, que tudo é informatizado, que tudo é estabelecido por termos de parâmetros. E hoje, várias prisões envolvendo a empresa que cuidava do sistema do Ministério do Planejamento. Inclusive o ministro do Planejamento, na época, em 2009, foi preso. São palavras dela. Eu queria saber, perguntando da testemunha que estava sentada aí, eu queria saber, a empresa que cuida desse sistema, por acaso, é a Consiste? Ela perguntou da testemunha se, por acaso, a empresa que cuidava do Ministério do Planejamento, na época que a testemunha era a ministra, era a Consiste. Mas vamos lá. Aqui no dia 14 do mês de junho, o que disse a senhora? Chama-me muita atenção o fato dessa preocupação reiterada, não só à Constituição Federal, mas à própria Operação Lava Jato. Eu queria lembrar que há vários parlamentares do PT que são citados na delação do seu Paulo Roberto Costa, que foi quem deu o ensejo ao nascimento da Operação Lava Jato. Palavras delas, no dia 14. Mas vamos seguir. No dia 15... Não, senhor presidente, eu estou concluindo. Eu peço, senhor presidente, senhor presidente, Vossa Excelência, eu peço só a benevolência de Vossa Excelência. Eu vou dar um pouco mais de tempo a Vossa Excelência, mas eu quero dizer o seguinte, que essa questão de ordem já está superada. Ela foi decidida ontem pela presidência. Perfeito. Eu vou chegar lá, presidente, se Vossa Excelência me der um pedacinho de tempo. Vou dar mais um minuto. Vamos lá. Vou dar mais um minuto a Vossa Excelência. No dia 15, disse o seguinte, ela disse, compreendo a indignação e os protestos dos parlamentares do PT e do PCdoB, no que diz respeito à nossa denúncia, porque como resgate histórico, é preciso lembrar que o PT não só votou contra a Constituição, mas o PT e o PCdoB votaram contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí vai no dia 15, senhor presidente, como Vossa Excelência diz, e eu já estou concluindo, porque eu não quero prejudicar as determinações de Vossa Excelência, eu quero me adaptar às determinações de Vossa Excelência, esse é meu único objetivo aqui. Nós tivemos que, nem daríamos entrada, eu mesmo tinha anunciado e não daria entrada, porque Vossa Excelência tinha decidido. Mas no dia de ontem fizemos um adendo a essa questão de ordem e demos entrada, formalizamos. Por quê? Porque no dia de ontem esteve aqui, Vossa Excelência infelizmente não estava, senhor presidente. Esteve ali, na cadeira da testemunha, o ex-ministro Aldo Rebelo, o ex-ministro companheiro do meu partido. Ela se dirigiu a ele ontem, depois de sua decisão, dizendo, no entanto, falou algumas coisas, no entanto, agora em junho vieram à tona várias denúncias no sentido de que o PCdoB teria beneficiado com 30% do Minha Casa Minha Vida, que é o programa da presidenta da República. Terminou o tempo. Perguntou
a ele. Então, presidente, a nossa questão de ordem. A nossa que é para concluir. Vou receber a questão de ordem de Vossa Excelência. Agora, para contraditar a questão de ordem... Não, presidente, deixa eu concluir, senhor presidente. Deixa eu concluir. Senhor presidente, por favor, Vossa eu lhe Excelência peço... não pediu mais um minuto? Não, eu peço meio 30 segundos para eu concluir. 30 segundos. Para eu concluir, senhor presidente. Veja, Ela disse que isso aqui é um fórum democrático. Ao mesmo tempo que eu dei à senadora Vanessa, vou dar à senadora Ana Amélia para ela contraditar. Tenham calma um pouco. O senador Caiado, quando leu 7, 8 minutos, alguém contraditou? Quando o senador Caiado leu? Mas é o direito, está pedindo quando ninguém pediu para contraditar. Porque eu tinha, Vossa Excelência sabia que eu tinha ido ali. Fui chamada, mas eu estava chamei ali. Vossa Excelência não estava aqui, mas eu vou dar a palavra à senadora Ana Amélia para contraditar, porque é um direito. Toda questão de ordem tem direito a uma contradita pelo regimento. 30 segundos para concluir, senhor presidente. 30 segundos. O que está em jogo aqui não é apenas os senadores, que não estão em xeque e que estão sendo dia a dia agredidos. A diferença nossa é que está aqui as notas taquigráficas. Se alguma manifestação de desrespeito que foi feito à advogada da acusação, traga as notas, mostre. Eu vou me render a elas, não tem problema. Mas faça o que nós estamos fazendo, porque nós estamos mostrando da onde parte o desrespeito. E Vossa Excelência tem tido as suas decisões desrespeitadas, não pelos senadores e senadoras, por esta advogada, porque o senhor foi muito enfático e ela repetiu com todas as letras, agredindo ontem uma testemunha, senadora Ana